Amém. Graças a Deus. O livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 1, João ele fala a respeito da ressurreição de Jesus. E ele começa dizendo: olha, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, Maria Madalena. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que Maria Madalena não era a mulher adúltera que foi pega em adultério. Todo mundo confunde, né? A Maria Madalena, a mulher adúltera. Não, Maria Madalena foi aquela mulher que tinha 7 espíritos malignos, 7 demônios. A Bíblia não cita o nome da mulher adúltera. Por quê? Porque o adúltero pode ser eu, você, qualquer um de nós. E da mesma forma que ele perdoa aquela pessoa que nem nome tem na Bíblia, ele está pronto para nos perdoar também. Mas Maria Madalena era uma seguidora assídua de Jesus por ter sido liberta dos demônios. Ela era uma discípula de Jesus. E aquele caso, Maria Madalena era amante de Jesus, daí é um conceito gnóstico. E que se avivou agora depois que eles fizeram aquele filme da Vinci. Entendeu? Mas dentro das escrituras, dentro da palavra, não tem nada a ver. Quando alguns pontos dizem assim: Jesus abraçava ela, Jesus beijava ela. Mas porque no passado os homens costumavam a se cumprimentar com ósculo santo. E não é porque Jesus abraçava, dava ósculo nela, que significa que ela era amante de Jesus, constituiu uma família, teve filhos com Jesus. Então essa Maria era Maria Madalena, uma mulher extremamente apaixonada por Jesus. Não por ele ser formoso, porque a palavra já dizia que ele não tinha beleza nem formosura. Nós olhamos para ele e não vimos nada nele que nos atraísse, porque Jesus não é bonito. Nós somos atraídos por Jesus pelo amor que ele tem por nós, pelo que ele fez por nós. Você vai se tornar uma pessoa extremamente apaixonada por Jesus quando você conhecer, quando você souber quem é Jesus, conhecer o caráter dele, o amor que ele sente por você. Porque até hoje algumas pessoas ficam proparoxítonas, sem entender o porquê nós nos tornamos pessoas tão apaixonadas por Jesus. Quando você entender o amor dele, o que ele fez por nós e da onde ele nos tirou, você também vai se tornar essa pessoa apaixonada. E Maria, juntamente com os discípulos, já tinha recebido aquele baque da crucificação. Na quinta-feira Jesus estava bem. Jesus pegou a bacia, lavou os pés dos seus apóstolos, se assentou na mesa com eles, ceou com eles, partiu o pão, deu o vinho, foi para o jardim do Getsêmani, como nós estávamos contando na sexta-feira, que o tormento de Jesus começou antes mesmo da sexta-feira da paixão. O tormento de Jesus começou na quinta-feira. Na sexta-feira só se concretizou, mas Jesus ele já estava preparado. Mas toda a pressão que você possa imaginar, que você sente quando você se depara com determinadas situações, Jesus ele sentiu também. E por que ele teve que sentir, mesmo sendo Deus? Porque Jesus é Deus. Jesus não é mais um Deus. Aí é o segundo Deus da Trindade. Não. Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Jesus é o Verbo que se fez carne, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, você viu Deus como filho. Então ele desce da sua glória para nos ensinar a ser filho. Até as orações dele: Pai nosso, vocês vão se dirigir assim, olha, Pai nosso que está no céu. É como eu, como bispo, desço daqui e me torno um membro. Eu ajo como membro para você saber o que é ser membro. Desço daqui e ajo como obreiro, voluntário, para você saber como é voluntário. Sabe aquela madame que tem um monte de empregadas na casa dela, um monte de secretárias, né? Não é empregada hoje, é secretária. Aí ela vê a secretária dela fazendo tudo errado, lava a louça, deixa os garfos tudo com comida, os copos tudo com aquele resto de leite no fundo. A juventude de hoje costuma fazer muito isso, né? Às vezes o filho lava a louça, a mãe tem que chegar e lavar tudo de novo,
Pior quando o filho lava a louça e deixa a pia tudo suja. Não adianta. Se é para lavar a louça, lava a louça, deixa a pia limpa. Amém, jovens? Então, aí ela vê aquilo, aí o que ela faz? Ela fala assim: filha, meu amor, é assim que faz. Aí tira os cílios, tira as unhas postiças, desce do tamanco, bota o avental e vai ensinar a secretária dela fazer do jeito que ela quer, do jeito que o marido dela quer, do jeito que ela gosta. Ela não fica somente dando ordem, faz assim, porque é fácil você dar ordem. O difícil é você ensinar mesmo, chegar junto e falar: não, eu vou te ensinar. E Jesus, ele veio nos ensinar a ser servos, a ser filhos. Então ele, Deus, verbo vivo da vida, se faz carne, se reduz a tal ponto de se tornar uma semente, um sêmen, e entrar no ventre de uma mulher e ser gerado, para sentir todos os impactos, as emoções, os sentimentos que nós seres humanos sentimos, porque até então Deus é Espírito. Deus é Espírito, e nós o adoramos em espírito e em verdade. Espírito não sente dor, não sente nada. Então, por esse motivo que no passado, você escuta até dizer, né, que foi dada uma lei, aí o homem não cumpria aquela lei, era olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido, queimadura por queimadura, golpe por golpe. Por quê? Porque deram a lei para os homens e queria que os homens seguissem aquela lei ali, rigorosamente, mas a lei era espiritual e os homens eram carnais, então os homens jamais iam conseguir cumprir a lei do Velho Testamento. Por isso que a gente diz, a gente não, a palavra diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, olha lá, 2 Coríntios 3, 14, diz assim: olha, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo velho está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. Não, leia comigo. A lição do Velho Testamento foi por Cristo. Então foi por Cristo abolido? Sim. Que lição? As ordenanças, aquilo que condenava, aquilo que se você tropeçasse em um só ponto, você era condenado. Aquilo que se você trabalhasse no sábado, como um homem, ele foi pego no sábado, apanhando lenha, não se sabe porquê, de repente era para fazer uma sopa, uma comida, aquecer os seus filhos. Aí pegaram aquele homem trabalhando no sábado, levaram até Moisés. Aí o que a gente vai fazer com ele? Mata. Você entende a gravidade? Ou seja, a lei era espiritual, mas os homens carnal, com sentimentos que às vezes nem a gente mesmo consegue controlar. É como Paulo diz: olha, eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim. Eu quero agradar a Deus, quero fazer a vontade de Deus, mas aquilo que eu quero, a minha carne não quer. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o que acontece? Deus se faz filho, Jesus, para ser um sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas. Vamos lá no livro de Hebreus, universitário 4,14, veja, 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão,
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja, Jesus em tudo foi tentado. Tudo isso que te tenta, tudo isso que te apequena, tudo isso que rouba a sua fé, tudo isso que fala que você não vai conseguir, não vai dar certo, que não vai romper, que você não vai fluir, tudo isso que você sente, Jesus ele sentiu. Para quê? Para que ele pudesse ser misericordioso, compassivo, benigno conosco, nos entender as nossas fraquezas, as nossas debilidades, compreender que a nossa estrutura é pó, barro, cinza, lodo, lama. Aí desde a quinta-feira ele começa a sentir essa pressão. Ele vai lá para o Getsemane, leva 3 dos seus melhores amigos. Olha só, 3 dos seus melhores amigos: Pedro, Tiago e João. Porque na cabeça de Jesus, os 3 indo com ele, poxa, melhor amigo, né, meu? Sabe aquela melhor amiga que, miga, vamos ali. Ai, miga, eu vou no banheiro. Vamos. Eles vão tudo mijar, tudo junto. Sabe? Que não te dá um tempo, corre pro banheiro com você. Vai fazer uma make com você. Faz o blush, o clutch, o cabelo. Aquela amiga, mano, confidente mesmo, sabe tudo de você, porque aqueles 3 sabia tudo de Jesus. Jesus falou assim, para os discípulos: existem alguns aqui que antes de morrer verão a minha glória. Antes de morrer vocês vão ver a minha glória. Coisa que até hoje muitos estudiosos não entendem. Mas Jesus morreu e não viram a glória de Jesus. Viram, sabe por quê? Porque Jesus pegou os 3 e levou no monte. E quando os 3 estavam lá no monte, de repente, uma luz desceu sobre eles. O rosto de Jesus se transfigurou e eles viram Jesus em glória. Então aqueles 3 conheciam a essência de Jesus, já tinham visto Jesus glorificado. Pedro até diz: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer morada aqui para o Senhor, para Elias, para Moisés, vamos ficar aqui. Então eram amigos íntimos de Jesus. Mas só que quando chega a adversidade, quando chega um momento difícil, Jesus ali no Getsemane, a alma dele começou a pesar, a alma dele se entristeceu. A Bíblia diz que se entristeceu até a morte. E ele declara que os pensamentos começaram a ficar perturbados. Ele olha para os seus discípulos, ele olha para os seus melhores amigos, onde eles estavam? Dormindo. Você acha que no momento da sua adversidade os seus amigos vão estar do seu lado? Não vão estar. E não culpe eles. Sabe por quê? Porque o problema é seu. Muitos problemas fomos nós que geramos. A culpa é nossa. Os nossos amigos vão nos ajudar até onde eles puderem, mas chega um determinado momento que o problema é seu, a pressão é sua, a pressão emocional, sentimental, física, espiritual, a dor é só sua. E ali Jesus se sentiu só, mente perturbada, vozes, barulhos, ao ponto dele chegar e dizer: Pai, se possível for, me livra dessa hora, afasta de mim esse cálice. Eu não sei se você já se pegou em uma situação que você não vê a hora daquele problema passar, aquela nuvem negra ir embora, aquela situação ser resolvida, e a cada dia parece que vai piorando mais. Era justamente isso que ia acontecendo com Jesus. A cada minuto, a cada instante, aquela situação ia piorando, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Jesus começou a suar sangue de tamanha pressão que ele estava vivendo, que ele estava sentindo. E nesse meio tempo, onde estavam os amigos? Dormindo. E Jesus: Pai, afasta de mim esse cálice, me tira dessa hora, me livra dessa hora. Mas aí depois Jesus chega e diz assim: Pai, mas eu vou pedir para o Senhor me livrar dessa hora? Foi eu que pedi para vir?
Foi eu que pedi para salvar a humanidade. Então, o que eu posso fazer nessa hora? Nessa hora de caos, de tormento, de perturbação, é só dizer: Pai, glorifica o teu nome. É como se Jesus estivesse dizendo: Pai, eu não tenho força, e eu também não quero fugir, eu não posso fugir. Existem situações que você não pode fugir, não tem como fugir. Você está pedindo a cura, você está pedindo a libertação, você está pedindo para Deus abençoar o seu casamento, você está pedindo para Deus te prosperar, te alavancar, abençoar a sua empresa, abençoar o seu comércio. Então agora você tem que aguentar a pressão, porque como a gente diz, ninguém cresce com um tapinha nas costas, com um beijinho, com um abraço. Não, você vai crescer passando por processos, você vai crescer enfrentando gigantes, você vai crescer enfrentando desertos, porque aquele lugar que você quer já tem pessoas maiores que você lá tomando conta. Pergunta para Zabe aqui: quantas mulheres ela não encontrou mais sarada, mais fortuna, musculosa lá já? Se você for olhar para aquilo que está tomando conta daquilo que você quer, você desiste, você desanima. Mas quando você lembra que a promessa de Deus é maior do que aquilo que você imagina, a promessa de Deus é maior do que aquilo que você pensa, porque quando Deus ele age na nossa vida, Ele nunca faz a menos daquilo que Ele pode fazer, Ele nunca faz a menos daquilo que você está pedindo. Deus ele sempre faz mais, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E o que Deus ele tinha para Jesus estava além daquilo que um ser humano comum pudesse alcançar. E Jesus estava ali com a promessa de se tornar Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Pai da eternidade, Deus conosco, Emmanuel, luz do mundo, sal da terra. Mas ele tinha que enfrentar aquela cruz. Veja, a vitória de Jesus estava atrás daquela cruz, e a sua vitória também está atrás dessa cruz. A sua vitória está atrás desse problema. A sua vitória está atrás dessa dificuldade que você está passando. Você vai ver que você vai extrair dessa situação milagre, porque milagre não acontece assim, de qualquer jeito. Não, milagre só acontece quando a sua vida está lá no fundo do poço. Foi quando Daniel estava lá na cova dos leões, os leões famintos tentando devorá-lo, que o milagre aconteceu. Deus fechou a boca dos leões. Foi quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estava lá na fornalha de fogo, que Deus ele fez o milagre acontecer. O fogo queimava, mas não consumia, nem chamuscou um fiapo da roupa daqueles homens. Isso é milagre. Milagre é aquilo que acontece na adversidade. Milagre é aquilo que você não pode fazer e ninguém faz por você. Milagre é aquilo que vem do alto, vem de Deus e é provocado através do nosso posicionamento, é provocado através da nossa oração, é provocado quando você crê, quando você confia. E Jesus ele se deixa levar. Prendem Jesus, crucificam Jesus e matam Jesus. Naquela mesma sexta-feira, ele é colocado numa tumba, num sepulcro novo. Colocam uma pedra imensurável, grande, na porta daquele sepulcro, querendo dizer: você nunca mais sai daí. Já viu situações que parece que colocam uma pedra e diz assim: não, você nunca mais vai sair dessa situação. Você nunca mais vai romper, você nunca mais vai ser feliz, você nunca mais vai casar. Não. Você tem um monte de filhos, você está velha agora, gorda, barriguda, você não vai casar mais. E ainda tem o ex, que é usado por Satanás, usado pelo capeta, para dizer: quem é que vai te querer com esse monte de filho? Quem vai te querer? Um monte, amor. Deus prepara. Não existe ninguém feio. Você nunca mais vai conseguir um trabalho assim, nunca mais vai ter um carro assim, nunca mais vai ter uma casa assim. Não, quando você pensa isso, você está pequenando o poder de Deus. É como se você estivesse dizendo: Deus não pode fazer mais nada na minha vida. E Deus ele não trabalha no passado. O que passou, passou, já ficou para trás. Deus ele faz nova todas as coisas. Aquilo que você teve ainda não foi o melhor. É como a gente diz: você não teve o melhor carro, você não teve a melhor casa, você não teve o melhor escritório, você ainda não sabe o que é dinheiro. Aquilo que você ganhou até agora é nada. Deus ele sempre faz melhor.
Você não teve o melhor namorado. Não, não. O melhor namorado é aquele que vai te amar. O melhor namorado é aquele que vai te tratar com princesa. O melhor namorado é aquele que vai chegar para você e vai dizer assim: olha, pega as suas coisas e vem morar na minha vida. Esse é o melhor. Esse é o melhor, que vai olhar para a sua celulite, as suas estrias, vai falar: que coisa linda. Que não vai ver seus defeitos, o seu pé com joanete, a sua testa grande. Ele vai te amar. Esse é o melhor homem. Mas bispo, como alcançar um homem assim? Altar. Altar. Deus ele sabe onde tem uma pessoa que vai te amar. Deus ele sabe. Deus ele sabe o que é melhor para você. Que não vai te iludir, não vai te usurpar, não vai te enganar, não vai ser um narcisista na sua vida. Deus ele sabe, porque Deus ele conhece os corações. Você está me entendendo? Então, chega aquela sexta-feira, Jesus é sepultado, parece que o sonho acabou. Sábado, silêncio, maior silêncio. Os discípulos haviam se escondido. Pedro resolveu voltar para os seus barcos, mas não é porque Deus estava em silêncio que significa que ele não estava trabalhando. Veja, gente, estudos mostram que o dia que Jesus mais trabalhou foi no sábado. Foi quando ele estava em silêncio, porque a palavra diz que ele desceu até o abismo, até o inferno, e pregou para todas aquelas pessoas que estavam presas em grilhões, em amarras. Ele pregou para todas as pessoas que nasceram na época de Adão, de Moisés, de José, de Abraão. Todas as pessoas que morreram sem esperança de salvação, Jesus estava pregando. Então houve aquele período de silêncio. Mas no domingo se comemorou a Páscoa. E eu não sei se você observou, a Páscoa também não começou boa. Sabe, gente, nada começa bom, mas termina bom. Por isso que a palavra diz: é melhor o final do que o começo. Como que a Páscoa começou, bispo? A Páscoa começou com uma mulher que era extremamente apaixonada por Jesus. Acordou de madrugada, preparou unguento, perfumes, para ir no sepulcro e ungir Jesus, porque não deu tempo de preparar nenhum corpo, não deu tempo de limpar, não deu tempo de embalsamar, não deu tempo de enrolar. A única coisa que fizeram foram tirar Jesus do madeiro, enrolar um lençol nele e levar ele e colocar logo no túmulo. Então no domingo ela disse assim: não, no domingo eu vou lá cedo, eu vou lá ver meu mestre, eu preciso ver meu mestre. Você vê que quando a pessoa ela ama mesmo, não tem dia, não tem horário, não tem nada impede aquela pessoa de adorar. Ela é adoradora, pronto, e ela está ali presente na alegria ou na dor, no céu de brigadeiro ou no céu negro, sombrio, chovendo ou fazendo sol. A pessoa está ali na alegria ou na dor, a pessoa está ali adorando, está ali louvando, está ali querendo fazer o melhor para Jesus. E Maria Madalena era essa mulher, e ela foi logo cedo, mas quando ela chega na porta do túmulo de Jesus, ela percebe que aquele túmulo havia sido violado. Imagine você vai ver um ente querido lá no cemitério e de repente você se depara com o sepulcro dele violado. Que dor no coração. E ela volta correndo, e ela diz para Pedro, e ela diz para João: levaram o meu mestre. Cadê o meu mestre? Levaram o meu mestre. Sabe aquela mulher que mesmo Jesus morto, ela não queria ficar longe dele. Cadê o meu mestre? Levaram o meu mestre. Quando Pedro e João ficam sabendo que havia acontecido alguma coisa,
algo sobrenatural estava acontecendo. A palavra diz que eles foram correndo até o túmulo de Jesus. Veja, até então estava tudo parado, até então eles só estavam andando, mas quando eles ficaram sabendo que algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar, eles começaram a correr, mesmo sem entender, eles começaram a correr. A mesma coisa é você, quando você percebe que algo sobrenatural está acontecendo, você não pode mais continuar andando, você não pode mais continuar parado, você tem que começar a correr, porque quando você corre, o milagre acontece. E nós estamos vivendo dias de avivamento, dia sobrenatural, dias que Deus Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. E Pedro corre, João corre também, mas Pedro, ele já tinha os seus 35 anos, seus 40 anos. João era mais novo, tinha em torno de 15 a 20 anos. Então a palavra faz questão de dizer o quê? Que eles correram, mas só que o mais novo passou na frente de Pedro e chegou primeiro. Mas veja, agilidade não significa nada para Deus. Você pode ser ligeiro, você pode correr mais, mas se você não tem experiência, você vai correr, mas na hora que você estiver na boca e na porta do sepulcro de Jesus, você vai parar. E João parou. João estava tão perto, mas ele para. E quantas são as pessoas também que começam correndo com força, com fôlego, com vitalidade? Não, agora eu vou me batizar, eu vou entregar a vida para Jesus. Não, agora eu corro, agora eu vou para cima, agora eu caminho com Ele. Mas quando está chegando perto de Jesus, elas param. Você está perto do milagre, você está perto de uma mudança, você está perto de uma ressurreição. Você não pode parar. João chega primeiro, mas a experiência chega depois. Pedro, experiente, ele passa à frente de João, e ele já vai logo no túmulo. Ele entra lá dentro, e quando ele entra lá dentro, o túmulo estava vazio. Mas olha que coisa, chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu aonde? No chão os lençóis. O lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à porta. Não, você entende? Você não está entendendo? Pedro entra. Quando ele entra, não tinha ninguém, mas o lençol que Jesus estava enrolado estava lá no cantinho, dobradinho, bonitinho, porque onde Jesus entra, até na morte Ele consegue consertar. Jesus, Ele não deixa nada bagunçado. Jesus, Ele não vai deixar a sua vida bagunçada. Jesus não vai deixar a sua casa, o seu casamento, a sua família bagunçada, porque onde há bagunça, até na morte, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo conserta, o Espírito Santo arruma, o Espírito Santo não quebra, o Espírito Santo não deixa bagunçado. Então eu quero declarar para você nessa noite que Jesus, Ele está entrando na sua vida, está entrando para arrumar, Ele está entrando para destruir toda a bagunça, Ele está entrando para colocar em ordem. Ele vai colocar em ordem. E se você é aquele homem, aquela mulher que nessa noite gostaria que Jesus também entrasse na sua vida e consertasse essa bagunça. Bispo, está tudo quebrado, tudo desarrumado, eu não tenho mais ânimo para viver. A minha casa está uma bagunça. Eu olho para a pia cheia de louça, eu olho para o quarto todo bagunçado, eu olho para a cama cheia de roupa, eu não tenho mais ânimo nem para me trocar, nem para me vestir, nem para me perfumar.
bad, a angústia, a depressão, a opressão tem tomado conta de mim. Eu estou vivendo como os discípulos naquele sábado, parado, inerte, sem força, sem vida, sem esperança. Mas eu venho aqui nessa noite declarar que a esperança hoje está surgindo na sua vida. Assim como Jesus ressuscitou, assim como Jesus venceu a morte, Ele pode vencer essa bad, essa depressão, essa angústia, essa tristeza. Ele pode vencer esse caos que está na sua vida. Ele pode vencer essa doença. Ele pode vencer esse câncer, esse tumor. Ele pode desbaratinar os seus inimigos, que por um caminho virão contra você, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Ele ainda guarda a sua direita, a sua esquerda. Ele ainda libera destino. É momento de correr, mesmo sem entender. João correu, Pedro, mesmo sem entender nada, ele corre. Maria corre, as mulheres correm. E é momento de você correr também, e correr para os braços de Jesus. Você que crê na ressurreição, você que crê que Jesus venceu a morte, e nessa noite você quer que Ele conserte, arrume aquilo que está quebrado, desalinhado, desajustado na sua vida. Levante a sua mão direita, levante bem alto a sua mão direita, levante, corra e levante a mão, corra e levante a mão. Não fique parado, não fique procrastinando. Levante a mão e diga para Jesus: Senhor, eu creio na tua ressurreição, eu creio na vida eterna, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que morreu por mim na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso, para que eu pudesse ter vida, e vida com abundância. Eu creio na cura, no milagre, eu creio no sangue de Jesus, eu creio que o teu nome tem poder, eu creio que o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda faz o vento cessar, o mar se acalmar. Diga: eu creio, Pai, eu creio na transformação da água e do vinho. Eu creio que o Senhor pode entrar na minha vida e consertar aquilo que está torto, quebrado, destruído. E se você quer que Deus nessa noite realmente faça algo novo na sua vida, você que está com a mão levantada, saia do seu lugar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Você está vivendo um momento de pressão, de angústia, de tristeza. Os seus inimigos têm se levantado contra você, mas nessa noite o Espírito Santo está aqui para te dar vida. Isso, sai do seu lugar, vem aqui na frente, você que levantou a mão. Jesus, Ele quer segurar na sua mão nessa noite. Jesus, Ele quer fazer uma coisa nova. Você não está sozinha, perdida, largada, abandonada. Você não foi esquecida, desamparada. Não, você é preciosa aos olhos de Deus. Deus, Ele te trouxe aqui para fazer algo novo na sua vida. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como no dia da provocação. Tem alguém comigo aqui nessa noite que pode dar um glória a Deus? Tem alguém comigo aqui nessa noite que pode dar um aleluia? Aleluia! Aleluia! Sua alma pode estar em pedaços, mas você tem uma vantagem. Jesus, Ele começa a oração dele pedindo para correr, pedindo para fugir. Jesus começa a oração dele pedindo para o Pai tirar ele daquela situação. Me livra, Pai, me salva. Mas quando ele percebeu que aquela situação ia levar ele além, ia alavancar ele, quando ele percebeu que a vitória dele estava atrás daquela cruz, ele só disse: Pai, que seja feita a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade. Glorifica o teu nome. Deus, Ele vai glorificar o nome dele através da sua vida.
Esse problema, essa dor, essa doença vai gerar testemunho. Testemunho de cura, de libertação, de transformação. Testemunho no seu casamento, testemunho na sua família, na vida do seu filho, testemunho na sua empresa, no seu comércio, testemunho de que Jesus te livrou, Jesus te guardou, Jesus te libertou, Jesus te prosperou, te trouxe provisão, segurou na tua mão no momento mais difícil da sua vida. Veja, você não está só. Jesus, Ele te ama, Ele te sustenta. Coloque a mãozinha no seu coração, feche os olhos e deixa Jesus nessa noite trabalhar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés, Jesus te cura, podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Por quê? Pois eu sou teu, e tu és meu. Deixa esse louvor entrar dentro de você. Libere o seu louvor, libere a sua adoração. Entenda aquilo que você está cantando. Esse louvor é uma oração. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei. Diga Jesus. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas me guia, Senhor. Por onde quer que chame, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mais fundo do mas contudo que seja feita a tua vontade. E minha fé será mais firme. Jesus orou, Jesus reclamou, Jesus sentiu a pressão, mas Jesus não fugiu. Você não vai fugir, você não vai retroagir, você não vai voltar atrás, você vai avançar. Nós vamos avançar, nós vamos seguir, nós vamos continuar. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei. Diga Jesus. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu. repete comigo, repete. Você tem que ouvir isso. Você precisa ouvir essa frase. Eu sou. Você não vai somente cantar, mas você vai declarar: eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Vamos videira, vamos videira, vamos videira. Yeah. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu
Aleluia. Esse momento de entrega é muito lindo. É cada Momento de entrega, momento que você rasga o coração, momento que as suas lágrimas descem, momento que você quebranta o coração e se entrega nas mãos do Pai. Aleluia. Contigo mais profundo. É a única coisa que você quer nessa noite. Diga: segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo, tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim teu altar. Eu quero Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Nunca, nunca, nunca. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa com meu Pai na mesa. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Nós sabemos que a nossa suficiência está em Ti, Pai. E é por esse motivo que nessa noite nós queremos nos posicionar e entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, de corpo, alma, mente, espírito e coração. Porque nós sabemos que o Senhor faz aquilo que não fazemos, pode aquilo que não podemos e sabe aquilo que não sabemos. Então a nossa vida nessa noite está nas Tuas mãos. Nós queremos declarar ao Senhor governo majoritário da nossa existência. Diga: toma conta da minha vida, toma conta da minha casa, do meu lar, Pai. Porque de mim mesmo eu não posso nada, eu sou impotente, eu sou fraca, misturo do pó, barro, cinza, lodo. Mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus. E eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Aleluia. Te amamos, Senhor, te adoramos, e que todos digam assim seja. Graças a Deus. Veja, não é como você começa, é como você termina. Eu sei que muitos estão começando agora, e a perturbação vai continuar, o medo vai continuar. Mas assim como o medo não paralisou Jesus, ele não pode paralisar você também. O cenário, a geografia, a tela de fundo, tudo vai conspirar contra você. Mas a única coisa que você vai fazer vai ser dizer para Deus: Deus, se cumpra em mim a Tua vontade,
Se o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida, eu te louvo e agradeço a Deus por isso estar acontecendo agora. Porque já pensou se tudo isso que está acontecendo hoje na sua vida acontecesse e você não tivesse conhecendo Jesus? Será que você ia suportar? Você ia suportar a perda de um parente, de um amigo, de irmão? Você ia suportar esse câncer? Você ia suportar o desemprego, o abandono, a traição? Será que você iria suportar? Porque é inevitável que nós venhamos passar por problemas. É inevitável, todos nós passamos. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele venceu mesmo. Jesus venceu a morte, e vós também vencereis. Mas você vence alinhado com Ele. Sozinho ninguém vence, ninguém rompe, ninguém consegue. Por quê, bicho? Porque os seus problemas é maior que você, mais forte que você. Se os seus problemas são do teu tamanho, então vai lá, sai na porrada com eles, mete o pé, mete o louco, puxão de cabelo, tapa na cara, vai para cima, amor. Mas se você já percebeu que os seus problemas são maiores que você não consegue resolver, e ninguém consegue resolver para você, então você vai fazer a sua parte. Qual é a sua parte? A sua parte é buscar, a sua parte é orar, é clamar, é se posicionar, a sua parte é avançar, é permanecer firme com Jesus, sem olhar para cenário, matemática, geografia. Olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, porque se você sofre com Ele, você vence com Ele também.